Olá, meu nome é Luiz Gustavo Martins da Silva, sou estudante de doutorado em História pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje vou apresentar para você a pesquisa que eu venho desenvolvendo no âmbito do PPGIS. É uma pesquisa que se encontra em fase um pouco avançada, ou seja, estou escrevendo os capítulos da tese, e tem como título provisório Exílio e Culturas Políticas na Europa e no Brasil no contexto da Contra-Revolução Miguelista, 1820 a 1840. Está sendo orientada pela Andréa Lisle, professora do PIS, e é financiada pela CAPES, a quem desde já deixo os meus agradecimentos, assim como agradeço ao FOP e ao PPGIS. O tema que eu venho estudando é o da história dos exílios e migrações na Europa do Sul e nas Américas, especialmente no Brasil a partir de 1820, data que se segue as evoluções atlânticas. Esse período é caracterizado por uma dinâmica complexa entre liberalismo, revolução e contra-revolução, principalmente a contra-revolução em Portugal. Contra-revolução porque, no caso português, foi uma reação às revoluções liberais de 1820 e 1828. A historiografia, no geral, seja portuguesa, espanhola, brasileira, aponta para a emergência conceptiva de exílios, considerando alguns fluxos migratórios no decurso das restaurações europeias, 1814 a 1830, de acordo com as particularidades de cada país. Esses exílios sucedem à crise dos impérios modernos e ao início da formação dos Estados nacionais contemporâneos. Espanha, Portugal, Itália, então, foram sacudidos por revoluções liberais. Alguns pesquisadores, como Ivana Fesquet, chamam a atenção para não separar essas revoluções das forças antiliberais, quer sejam as reacionárias ou não. Então, na Península Ibérica, as tentativas de restaurar o antigo regime, o absolutismo, se fizeram vitoriosas e o caso português é uma variante bem sucedida. Será quando Dom Miguel ascendeu ao poder, em 1828, por meio de um golpe de Estado, que um número estimado e espantoso de cidadãos acusados de acerríssimos liberais é obrigado a deixar o país rumo ao estrangeiro. Houve uma revolução na cidade do Porto nesse período, em que buscava resistir ao governo miguelista e defender a Carta Constitucional e o governo de Dona Maria da Glória, filha de Dom Pedro I, irmão e inimigo político de Dom Miguel. O miguelismo ele se caracteriza, a partir de 1820, por designar os partidários da legitimidade de Dom Miguel face a Dom Pedro. Tem dois aspectos intrigantes, né, que causam paradoxo, que, por um lado, é o apoio popular a Dom Miguel, ou seja, setores ínfimos da sociedade, pessoas comuns, mesmo diante da repressão que foi o regime. Essa repressão constituiu milhares de processos de crimes políticos que vêm sendo analisados há um tempo pela Andréa Lisle Gonçalves. Um outro aspecto é o da participação de brasileiros contrários e que combateram o miguelismo, também estudados pela mesma autora. Então, como consequência dessa dinâmica europeia, observa-se a migração de cidadãos de suas pátrias, ainda que em formação. Eu venho adotando duas perspectivas, pelo menos, para abordar esse tema. Primeira é a história global. Essa história global ela permite que se insira os fenômenos em contextos globais, no caso, no contexto global da Era das Revoluções. Além disso, a problemática dos tempos históricos, trabalhada por dois autores importantes, Fernando Bradel, em O Mediterrâneo, e Renato Kuzelik, em Estratos do Tempo. Isso para refletir sobre a curta, a média e a longa duração e os tempos plurais do exílio. As fontes são diversas, são fontes manuscritos, ofícios, requerimentos, relações nominais, diários, memórias, cartas oficiais, pessoais, periódicos, entre outros, que pertencem aos arquivos nacionais de Portugal e do Brasil, ao IHGB, ao Real Gabinete Português de Leitura, entre outras instituições. No caso desse gráfico, é uma fonte que tem o potencial de mostrar o quantitativo e os grupos de exilados que residiram no Brasil receberam subsídios do governo de Dom Pedro, em número em torno de 392, que vieram de portos como Plymouth, da Inglaterra, Weymouth, também da Madeira, de Lisboa, dos Estados Unidos, da Índia, de Goa, etc. As metodologias, basicamente, são três: a história dos conceitos combinada com as humanidades digitais, através da mineração de texto com o uso de software como Voyant Tools, Iram-T,
prosopografia, para traçar um perfil prosopográfico, biográfico dos exilados, e um método interativo para geolocalizar o fenômeno do exílio e a presença dos exilados por meio de uma plataforma digital que está em desenvolvimento. A hipótese da tese é de que esses exilados que chegaram no Brasil, enquanto culturas políticas, foram construtores do Império e do Estado Nacional. Isso vem sendo constatado na atuação no periodismo e nas associações, nas instituições associativas, como o Real Gabinete de Português de Leitura, o IHGB, o Colégio Pedro II, o Museu Nacional, e entre outros. Então, as contribuições dessa pesquisa para a área de história é a apreensão do exílio e dos exilados no Brasil, nos anos finais do primeiro reinado, com destaque para o enraizamento dos exilados nas províncias a partir de novas perspectivas, como a história global, transcontinental e as metodologias, como a metodologia das humanidades digitais. Reforçar os vínculos entre Brasil e Portugal após a independência, esses vínculos se mantiveram mais fortes, e contribui para a academia no geral e para a sociedade também, através da plataforma digital colaborativa de divulgação científica e para a ciência aberta. Né? Então, são novos métodos de outras áreas que eu venho trabalhando. Essa plataforma tem a sigla de LiberHUD, ou LiberHUD, através das humanidades digitais, que são uma área transdisciplinar, portadora dos métodos, dos dispositivos, das perspectivas ligadas ao digital no domínio das ciências humanas e sociais. Eu agradeço à Agência de Fomento CAPES, ao FOP e ao PPGI, e quero apresentar rapidamente a plataforma. Ela é interativa. O vermelho significa onde já identifiquei a presença dos exilados, identificando-os. Eu e minha orientadora, por exemplo, se for em Estados Unidos, os exilados que desembarcaram dos Estados Unidos para o Brasil, o nome do exilado, a ocupação, a procedência, a embarcação, a data de desembarque e algumas observações, estado e cidade. Então, o usuário pode navegar pelos países e encontrar a relação dos exilados. No Brasil, algumas províncias já estão aqui identificando a presença de alguns exilados. A plataforma também tem uma base de dados com 3 bancos de dados do tema de pesquisa. Então, o primeiro banco de dados é sobre humanidades digitais, são referências também sobre exílio e imigração, e o tema contra a revolução e liberalismo. Futuramente, vamos disponibilizar algumas transcrições, algumas análises de visualização dos dados. Então, eu encerro por aqui, agradeço a atenção.